Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Smart Lifestyle. Hoje trago-vos um tema muito pedido por vocês, que é a retenção de líquidos. Então vamos lá começar a definir o que é isto da retenção de líquidos. O nosso corpo é constituído mais ou menos por 60% de água e a retenção de líquidos acontece quando há uma acumulação extra de água no corpo. Ou seja, é uma condição médica em que existe um extravasamento do líquido que existe nos vasos sanguíneos para os nossos tecidos subcutâneos. E isto resulta no inchaço que nós sentimos naturalmente. A água existente no nosso corpo é extravolátil, ou seja, ela aumenta e diminui com muita facilidade, o que pode acontecer nós sentirmos há alguns dias uma maior retenção. Por exemplo, quando nós comemos alimentos muito processados, como o fast food, nós é normal sentirmos no dia a seguir, ou 2 dias depois, uma retenção enorme. O que não é normal é quando é constante. Então vamos perceber o que é que acontece ou quais são as causas para haver uma retenção contínua. Problemas renais. Então, os rins são responsáveis por filtrar o nosso sangue. Este extrai ou é responsável por extrair através da urina os resíduos, as coisas más, o que não é preciso para o corpo. Quando existe algum problema nos rins, como por exemplo a insuficiência renal, acaba por haver uma acumulação de água, resultando na retenção de líquidos. A pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos é mantida pelo bombeamento do coração, certo? Então, se o coração começa a falhar, não existe um retorno venoso suficiente, acabando por haver uma maior acumulação então acaba por resultar na retenção de líquidos. Então, nós mulheres, no período que antecede a pré-menstruação, acabamos por sentir um inchaço e uma sensibilidade mamária muito maior, certo? Então, isso é uma das provas que o nosso ciclo menstrual altera muito o nosso corpo, inclusive o aumento da retenção de líquidos, ok? Também existem algumas alterações como problemas na tireoide, uma má alimentação, tudo isso pode oscilar. Excesso de peso. Quem tem excesso de peso tem a tendência de consumir mais calorias. Portanto, ao consumir mais calorias, também tem tendência a consumir mais sódio. E o sódio contribui muito para o aumento da retenção. Então, as pessoas com excesso de peso irão ter mais facilmente retenção de líquidos. Também é muito importante haver aqui, isto é um parênteses, entre a diferença de muita massa gorda e de retenção. O que acontece muitas vezes? Há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem: eu tenho muita retenção de líquidos. Tens muita retenção de líquidos, mas também tens muita massa gorda. Então o primeiro passo é focar em reduzir a massa gorda e depois sim a retenção, porque quando tu reduzes a massa gorda vais sentir muito mais definição, não vai ser essa retenção que tu tens, a não ser que seja muito severa, que te vai tirar a definição, ok? Então é importante separar bem as coisas. A retenção e a massa gorda é diferente, e se nós tivermos a massa gorda muito alta, não é a retenção que vai tirar a definição, mas sim a massa gorda, ok? Falta de proteína. Então, a proteína é muito importante para o nosso balanço hídrico, ok? Para a quantidade de água que nós temos no nosso corpo. Se nós tivermos uma falta de proteína muito severa, vamos ter muito mais dificuldades em retirar a água dos espaços capilares, ok? Então é importante a ingestão de proteína, termos uma ingestão de proteína equilibrada e suficiente para o nosso corpo. A atividade física ajuda no bombeamento do sangue, certo? Quanto mais estivermos a mexer, mais sangue será circulado.
Quando nós não temos atividade física suficiente, acabamos por não haver um retorno venoso muito grande. Então acaba por haver uma acumulação muito maior, porque não há essa circulação. Essa pressão deixa ir aos capilares numa pressão muito mais rápida, ok? Num stress muito maior. O exercício, por sua vez, irá fazer com que o sistema linfático faça o seu trabalho, que é regular os fluidos no nosso organismo, fazendo com que os fluidos voltem para a corrente sanguínea, ok? E não fiquem acumulados. Então, o que é que nós sentimos quando sofremos de retenção de líquidos? Primeiro sentimos o inchaço, que é aquilo que nos deixa mais desconfortáveis e mais chateados, porque a nível estético não fica bonito, não é? Então sentimos o inchaço, principalmente pés, tornozelos, pernas, barriga, poderá também acontecer nos braços e nas mãos, mas principalmente nos membros inferiores. Depois podemos sentir aquela sensação de cansaço enorme, as pernas pesadas, parecemos que não temos força. Também pode acontecer termos queimbras e se for mais severo podemos ter alguns problemas de estômago e até mesmo sofrer de cólicas. O sal é feito de sódio e cloreto e estes misturam-se com a água do nosso corpo e o objetivo é manter o equilíbrio dentro e fora das nossas células. Diminuir o sódio não é eliminar o sódio, porque este tem funções muito importantes, tais como ajuda na contração muscular, ok? Então nós não devemos eliminar porque ele tem funções realmente boas para o nosso dia-a-dia. Alguns alimentos que são ricos em sódio são os enlatados e os embutidos. Aumentar a ingestão de potássio. Então, o potássio é um mineral super importante para o nosso corpo porque é ele que ajuda na transmissão de sinais para manter o nosso corpo em funcionamento. Ele ajuda a diminuir os níveis de sódio e aumenta a produção de urina, ou seja, vai haver maior expulsão de líquidos do nosso corpo. Alguns alimentos ricos em potássio são as bananas e os abacates, portanto, são bons para nós metermos na nossa alimentação. Aumentar a ingestão de magnésio. Há estudos que comprovam que 200 gramas de magnésio por dia ajudam a reduzir os sintomas pré-menstruais das mulheres no que diz à retenção de líquidos. Okay? Alguns alimentos ricos em magnésio são as nozes, leguminosas, grãos, podemos e devemos incluir na nossa alimentação. Diminuir a ingestão de carboidratos refinados, como o açúcar e as farinhas brancas. Porquê? Porque eles levam a picos muito rápidos de aumento de açúcar e insulina no sangue. Isto faz com que os níveis altos de insulina haja uma maior absorção de sódio no sangue, aumentando assim a reabsorção nos rins e faz com que haja um aumento de fluido no nosso corpo, ou seja, aumenta a nossa retenção. Bebe mais água. Então, a água por si só não resolve a retenção, mas ajuda, parece um bocadinho contraditório, mas beber água, uma grande quantidade de água, ajuda que não haja retenção ou que haja uma redução da retenção. Perguntam-me muito a quantidade de água que devem beber. Primeiro, isto depende muito das características pessoais, do nível de atividade física, das temperaturas corporais, da temperatura ambiente. Então não há uma quantidade de água específica para cada pessoa. O que eu costumo dizer é, se tu costumas beber 1 litro de água e queres fazer uma diminuição da tua retenção, deves passar se calhar para 1,5 litro, 2. Beberes mais água para te obrigar a urinar mais, a haver uma maior troca de fluidos e vais acabar por sentir uma redução dessa retenção, ok?
Por último, aumenta o teu nível de atividade física. Se tu não fazes atividade física, deves aumentar, porque, como já expliquei, a atividade física ajuda no bombeamento do nosso sangue, aumenta a circulação do sangue pelo corpo, inclusive das pernas e tornozelos, que é normalmente onde sentimos mais, e isto faz com que haja uma maior circulação de qualquer fluido no nosso corpo, inclusive da retenção de líquidos. Para não falar de que, se nós fazemos atividade física, a nossa temperatura corporal vai aumentar. E como é que nós balanceamos a nossa temperatura corporal? Através do suor. O suor existe para nós tentarmos baixar a nossa temperatura corporal, para manter o equilíbrio, não deixar aquecer demais. E o suor não é nada mais, nada menos do que a água acumulada no nosso corpo. Então vai ajudar na redução de líquidos. Bem, este é o segundo episódio. Acho que consegui ser curta e esclarecedora. Se tiveres alguma dúvida, deves-me mandar mensagem e podes-me mandar mensagem. Espero ter respondido às vossas questões. Partilhem, subscrevam, comentem, gostem, guardem, façam o que vos apetecer com o vídeo. Este é feito para vocês e para vos ajudar. Muito obrigada e até para a semana.